Todo 1º de abril, nosso presidente do momento vai à televisão fazer uma fala aos trabalhadores brasileiros. Isso é profundamente louvável. No que se refere ao discurso de ontem da presidenta Dilma, eu acho que é mais louvável ainda o fato dela ter se referido tantas vezes, e eu diria tão enfaticamente, à necessidade de cuidar da educação dos filhos dos trabalhadores. É até interessante dizer que ela falou mais na educação dos trabalhadores, dos filhos dos trabalhadores, do que os próprios trabalhadores representados nas suas centrais sindicais. As centrais relegaram o assunto da educação dos filhos dos trabalhadores. A presidenta falou da necessidade de cuidar dessa educação. Isso tem que ser louvado, apoiado. Como também tem que ser apoiado o fato de que ela disse que os recursos oriundos do petróleo, que vai ser queimado como matéria física, que os recursos que daí derivem se transformem em algo permanente, através do uso dos royalties totalmente para a educação. Até aí, senador Requião, é louvável. Mas vamos analisar um pouco o discurso e a prática. Se a presidenta realmente tem compromisso com a educação, ela não pode deixar que uma ministra dela impeça, usando a base de sustentação que tem no Congresso, um projeto de lei que vinculava a Bolsa Família à ida do responsável das crianças uma vez por ano na escola onde essa criança estuda. A presidenta que falou ontem defendendo a educação, ela perfeitamente sabe que a educação não é só escola, é escola e família. E ao envolver o seu governo no impedimento de condicionar a Bolsa Família à ida dos pais ou responsáveis, uma vez por ano que seja a escola do filho, ela fez um gesto contra a educação. Mas foi isso que aconteceu recentemente, quando um projeto de lei que passou no Senado, senador Luísio, que foi para a Câmara, na última comissão para ser aprovado, o governo baixou ali, naquela comissão, e forçou, inclusive, deputados da base de apoio que tinham simpatia com o projeto, mas baixou como uma determinação que o projeto fosse recusado, arquivado e morto depois de ter caminhado aqui durante alguns bons anos. Não é possível que a presidenta que quer educação, que defende a educação, não faça um gesto sequer em levar os pais à escola. Não é possível isso. É desprezar uma parte substancial da educação, que é a presença dos pais na escola. Além disso, é preciso a gente analisar melhor o assunto dos 100% dos recursos do pré-sal para a educação. Desde 2008 que circulam aqui projetos nesse sentido. Um de autoria do senador Tasso Gereissati, comigo, que foi arquivado aqui, em grande parte, pelos parlamentares de apoio do governo. Um outro, mais recente, que eu apresentei junto com o senador Aloysio Nunes, que eu espero que, estando aqui hoje, faça uso da palavra para discutir isso também. A presidenta repetiu a ideia de que quer colocar 100% dos royalties do pré-sal na educação. Mas se a gente analisa o projeto de lei que ela manda para cá, a medida provisória que ela manda para cá, a gente vai ver que é 100% de um pedacinho, não é 100% de tudo. Porque os recursos de royalties, eles se dividem entre uma parte que sai de partilha e uma parte que sai de concessão. O pré-sal é quase todo de concessão, de partilha. E a partilha não entra nos 100% dela. O que entra é apenas a parte de concessão.
Então, a gente vê que há uma intenção de colocar 100% de um pedacinho, dizendo que é 100% de tudo. Além disso, o pedacinho que ela defende 100% é o pedacinho dos recursos que vão para a União. Mas é possível perfeitamente uma lei que diga que seja 100% de todas as entidades, de todos os entes da federação. O governador de Pernambuco já saiu na frente. Se o governador de Pernambuco decidiu por vontade própria, nós aqui podemos definir uma lei que todos os governadores sejam obrigados a fazer isso. E nada melhor do que um projeto que venha do Poder Executivo para defender isso. Ou, não precisava fazer um projeto. Apoie o nosso projeto, na verdade, senador Aloysio Nunes. Apoie o nosso projeto, que já está aqui circulando, que já passou por comissões e que vai além da proposta que eles defendem. Porque a proposta que está no governo é de que o royalty, que é um fluxo que vai se acabando, vá todo para a educação, logo quando sai. A nossa proposta é que esse dinheiro que sai vá para um fundo, vá, como se nós entendemos bem, para uma caderneta de poupança do Brasil. O Brasil teria uma caderneta de poupança, senador Pedro Simão, e nós aplicaríamos na educação a rentabilidade dessa poupança. Qual é a vantagem disso? Que um recurso que vai se esgotar, que é o petróleo, depois que a gente liga o motor do carro, aquele petróleo gasto não volta mais nunca. Mas se a gente pegar o royalty que saiu daquele petróleo queimado, colocar no fundo, numa poupança, e usar a sua rentabilidade, aquele petróleo fica permanente, fica eterno. E pode até aumentar, dependendo de como é que nós administramos o uso desse fundo. Esse projeto está circulando aqui, senador Pedro Simão. Por que que a presidenta, que quer colocar 100%, não apoia esse projeto? Colocando as emendas que quiser. Um projeto que se caracteriza, primeiro, por os recursos irem para um fundo e não serem gastos imediatamente. Segundo, que esse fundo receba todo o royalty dos três entes da federação, que receba o royalties do governo federal, do governo estadual, do governo municipal. E que seja dos atuais e que seja do pré-sal, para não perturbar os contratos em andamento até aqui. Se isso fosse feito, merece um cálculo mais cuidadoso, que se o senador Aloysio tiver, ele vai apresentar, senão eu me comprometo a trazer aqui na segunda-feira, porque o discurso foi ontem. Se isso fosse feito, o valor viraria 100% de fato e seria multiplicado por muito. No mínimo por 5, porque aparentemente é 100% sobre 20%. Então, 1/5 do que seria possível. E eu creio Está vendo, senador? Já não vai poder dizer que eu usei 100% do meu tempo. Eu usei 100% do tempo em que o microfone estava ligado. É isso que a presidenta quer fazer. É dizer que vai usar nessa 100%. Tarde de hoje, senador, a mesa dispõe de 1h e 45 minutos para terminar o seu discurso. Muito bem, presidente. Pois bem, nós precisamos analisar com mais cuidado o discurso da presidenta Dilma. Primeiro, elogiando o fato da educação ter entrado. Segundo, analisando direitinho o que é que quer dizer, o que é que está por trás de cada palavra. E por trás de cada palavra não está exatamente o que as pessoas entendem, porque fala-se um valor 100%, que não é errado, mas apenas de um pequeno pedaço. Além disso, se a presidenta realmente quer fazer um trabalho para a educação, não é apenas colocar dinheiro.
é fazer uma revolução que a educação precisa. Eu tenho dito que o caminho é a federalização da educação, pode ser outro. Mas tem que trazer algo mais. Não é possível que um governo limite o seu projeto de uma coisa que o próprio governo diz que é fundamental, como a educação, apenas a mais recursos do pré-sal. Até porque vai demorar a chegar esse dinheiro. Até porque não é seguro que esse dinheiro venha. E até porque, se ele vier, ele ainda é pouco, diante dos R$ 9 mil por ano que deve custar a educação de uma criança para que ela seja razoável. 9 mil por ano. São 50 milhões de crianças. É muito mais do que pré-sal pode dar. Estamos vendendo ilusão. O nosso querido mestre Celso Furtado, que o senador Requião, todos nós conhecemos tanto, eu creio que foi o primeiro a falar de uma coisa chamada a maldição do petróleo, que ele fez a partir de um trabalho sobre a Venezuela, em que ele dizia que todo país que tem petróleo termina deixando de industrializar-se, de investir na educação, porque tem dinheiro sobrando para comprar tudo no mundo. E fala-se que a primeira-ministra de Israel uma vez disse: felizmente Israel não tem petróleo. Talvez o único país do Oriente Médio. Felizmente Israel não tem petróleo. Precisou investir na inteligência dos israelenses. A Golda Meir disse isso uma vez. Existe uma maldição do petróleo, mas o Brasil está vendo uma coisa pior. É a ilusão, é a maldição da ilusão do petróleo. A maldição da ilusão do petróleo. A maldição de que, em nome dessa possibilidade, nós estamos jogando tudo para o futuro. Em vez de dizer um país que tem 4 trilhões de produto interno bruto, dos quais quase a metade, 40%, vai para a receita para o setor público. É muito dinheiro. Esse país de 4 trilhões, de 40% nos bolsos do Tesouro, ele já poderia estar gastando o dinheiro necessário antes mesmo de criar a ilusão do possível pré-sal. E, além disso, a ilusão de que vai se gastar 100% do royalties, quando, na verdade, não corresponde a 100%. Eu até admito que o governo considere radical a ideia de federalizar. Então, façamos uma coisa mais modesta, que eu dei entrada. Um projeto de lei, senador Requião, que diz que o governo federal pagará o piso salarial dos professores. Liberaria os municípios e os estados dessa obrigação. E, de fato, alguns estados e municípios nem têm condições de pagar. É uma lei federal, o piso nacional. Se é o piso nacional, façamos o piso federal também. Quando a gente analisa, parece custar muito com o atual piso pequenininho de R$ 1.560. Isso vai custar 39 bilhões. Parece muito. Mas se a gente analisa, comparando com o potencial do Brasil, a gente vai ver que isso não é muito, quando compara com a arrecadação, que é de 1 trilhão. Quando a gente compara com os gastos com a Previdência, que são 317, quando a gente compara, e aqui o senador Requião é um dos que mais fala, com o pagamento de juros, que são 217 bilhões. Quando a gente compara com os desembolsos do BNDES, a média anual entre 2008 e 2012, e que merece uma análise para onde estão indo esse dinheiro, que foi de 90 bilhões, ou seja, é metade do que o BNDES está investindo em coisas que ninguém tem certeza que terá retorno. Se a gente soma tudo isso, somando apenas como uma análise genérica, não tome isso como uma análise financeira, apenas como uma conceituação, precisaria de 0,63% da integralidade desses gastos. Isso é possível. Mas não é possível. Façamos paulatinamente. Marquemos que em 5 anos o governo federal terá assumido o piso salarial de todos os professores. E que os governos estaduais e municipais usarão o que hoje gastam para pagar o salário, muitos abaixo do piso, para botar o salário acima do piso. Há muitas coisas, senador Requião, em marcha. Se a presidenta, de fato, quer levar a sério a ideia de que a educação é importante, penere os projetos de lei que aqui estão.
peneire as análises e propostas que já circulam, muitas delas nas mãos dela, desde já há alguns anos. E no próximo discurso, daqui a um ano, que será o último do seu mandato, se ela não for eleita, ela poderia ir além de simplesmente falar de que a educação é importante, além de que vai gastar 100% de 20%, e apresentar coisas bem concretas do que fazer para que o Brasil dê o salto na educação de base, sem o que não daremos o salto no resto, seja na economia, virando um país produtor de alta tecnologia, seja no social, que dê oportunidades iguais a todas as crianças desde o momento em que nasce. É isso que eu gostaria de ouvir no discurso que a presidenta fará daqui a um ano. Coisas concretas e coisas mais ousadas e coisas mais acuradas, fazendo as contas direitinho, porque eu acho que os assessores dela não fizeram o dever de casa como deveriam. Eu não acredito que haja uma tentativa de manipular, de enganar. Houve sim a falta de um dever de casa que deveria ter sido feito antes do discurso. Senador Cristóvão, a parte não regimental da mesa. Eu tenho refletido muito sobre essa sua ideia da federalização. Eu acho que ela é complicada. Mas a ideia do piso é perfeitamente factível. Nós não podemos definir planos de cargo e salário para municípios e estados, mas nós poderíamos viabilizar um instrumento de convênio em que o município ou o estado que entrasse no convênio teria garantido um piso desde que participasse também, do ponto de vista do convênio, de um programa de formação continuada de professores. E o problema não é só o piso, o problema é o despreparo de professores em locais mais remotos do país por falta de professores. Como nós não vamos importar professores, nós precisamos dar aos nossos professores, que são tão inteligentes e capazes quanto quaisquer professores do mundo, a possibilidade de evoluírem dentro da sua própria carreira. Eu criei no Paraná o PDE, que era um programa de formação continuada de professores. Eu somei as universidades estaduais e as universidades federais num programa de formação continuada. As universidades estaduais foram equipadas com salas de aula, material didático e contratação de professores exclusivamente para a formação dos professores do ensino básico. Isso funcionou extraordinariamente bem. Já tentei formular alguns projetos nesse sentido. Eu não contei com muita compreensão, inclusive da consultoria do próprio Senado. Há uma intenção continuada de colocar obstáculo a qualquer inovação. Mas nós poderíamos retomar esse processo. Agora, acho extraordinariamente importante as observações que Vossa Excelência vem fazendo sobre essa história do pré-sal dos royalties, 100% para a educação. Isso me parece um capítulo de uma obra do José Ingenieros, a simulação na luta pela vida. É uma simulação. Não se está propondo concretamente 100% dos royalties para a educação. E seria muito interessante que, na continuidade, Vossa Excelência fosse decodificando esta informação no plenário do Senado. A intenção é boa, mas a medida é limitadíssima no que diz respeito ao emprego dos royalties para a educação no Brasil. Mas nós podíamos, na Comissão de Educação, continuar a desenvolver esta ideia de um convênio com o governo federal que fosse vinculado ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Esses royalties podiam ir para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e o município que entrasse, o estado que entrasse neste programa de formação continuada de professores, teria, por parte da União, o pagamento de um piso, de um piso significativo para os seus professores. Porque o piso, que é de autoria de Vossa Excelência, complicou um pouco a vida da gente, por exemplo, no Paraná. Porque nós pagávamos além do piso.
mas nós tínhamos o PDE. E cada município do estado tem um plano de cargos e salários diferenciado. Então, o município que se dedicasse à educação, com prefeitos inteligentes, que tivesse uma proposta consistente para a educação, teriam já um plano de cargos e salários razoável. O piso levaria o salário para 8, 9 mil reais. Agora, o município que não estivesse pagando nada, continuava pagando só o piso. Então, o reflexo foi diferente em milhares de planos de cargos e salários do país. Eu acho que a ideia foi muito boa e no caso do Paraná, por exemplo, os 33% de hora atividade complicam um pouco, porque nós, no programa de formação continuada de professores, tiramos os professores da sala de aula de forma integral no primeiro ano. Eles voltam para a universidade. E no segundo ano, eles ficam com 25% ou 50% do seu tempo, do tempo que deviam dedicar à sala de aula, trabalhando nas universidades na continuidade da formação. Isso me faz trazer uma preocupação com a centralização desse processo, porque ela pode impedir a criatividade e as modificações que unidades da federação podem fazer a nível de municípios ou mesmo de estado. Mas a ideia hoje do pagamento de um piso nacional, principalmente quando a gente sabe que inúmeros municípios brasileiros não têm recurso, não deveriam sequer ter sido criados, mas tem a responsabilidade da educação que deve ser compartida com o governo estadual e federal. Então, um projeto de formação continuada, vinculado ao Fundo Nacional da Educação, e talvez o direcionamento desses parcos royalties, porque não são completos, do petróleo para o FNDE, poderia talvez ser uma solução que mediasse a sua ideia de federalização com investimento federal no processo educativo do país. Senador Requião, eu acho perfeitamente compatível essa ideia. A proposta que eu estou apresentando diz que o governo federal pagará o piso, mas pagará o piso para os professores que sejam selecionados em concurso com base em critérios definidos pelo governo federal, o que pode incluir a formação continuada, que eu conheço muito bem, feito pelo secretário Maurício, na sua época de governador. Mas é possível combinar as duas coisas. É claro que na minha proposta eu digo, para os atuais professores que tenham ingressado por concurso, que estejam em sala de aula, o governo federal já pagaria o piso. Mas daqui para frente, só os que forem concursados com base em critérios definidos pela União, que exigiria uma formação muito superior. Mas eu creio que na medida em que vamos debater essa proposta aqui, a sua ideia pode ser perfeitamente incluída. Assumimos nós dois, então, o compromisso. Vamos pegar esse material que nós elaboramos até agora e vamos ver se nós compatibilizamos com esta ideia de royalty, de formação continuada e de pagamento por parte da União. Porque é uma ilusão imaginar que municípios absolutamente paupérrimos vão pagar um piso maior para professores ou para qualquer categoria de funcionário público. Essa obrigação tem que ser da União, até porque, de 88 para cá, a União reduziu o fundo de participação de estados e municípios pela metade. O que era 80% da renda da União, que era o imposto de renda e o IPI, caiu para 40% da renda da União. E são esses dois elementos que compõem o fundo de participação de estados e municípios. Então, a pobreza de alguns estados e a pobreza de municípios é enorme, né? Na questão que nós discutimos aqui do ICMS e da participação, tem estados que vivem quase que exclusivamente do Fundo de Participação de Estados e Municípios. O que se levantou nessa absurda discussão nossa sobre esse tema? Na verdade, nós estamos distribuindo a miséria, porque a União subiu a participação das contribuições financeiras que não são partilhadas, de 20% para 60%, e derrubou o fundo de 80% para 40%. Então, vamos pensar numa maneira de devolver, pelo menos no que se refere à educação, a possibilidade de investimento e de pagamento salarial. Obrigado.